Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço de conhecimento. Hoje a gente vai mergulhar num documento-chave para a administração de uma cidade, sabe? É o Estatuto dos Funcionários Públicos, lá de Catalão, em Goiás. Isso mesmo. A nossa base é a Lei 1142, que é lá de 1992, e ela meio que definiu as regras do jogo para os servidores municipais de lá. É um texto, assim, bem detalhado, né? Bastante. Cheio de regras sobre como entrar na carreira, como é o dia a dia, como se progride, direitos, deveres e, claro, o que acontece quando alguém pisa na bola. Exato. E olha que curioso, o Estatuto já começa com uma frase atribuída ao Lao Tse. Grandes realizações são possíveis quando se dá atenção aos pequenos começos. Achei bem apropriado, né? Porque entender essas regras básicas é o começo de tudo para sacar como a máquina pública funciona. Sem dúvida. Então vamos lá, vamos desembrulhar isso. Perfeito. E o mais interessante em um estatuto como esse é justamente essa tentativa de prever tudo, né? De normatizar as mais diversas situações da vida do servidor. Vai desde o básico, tipo o que é um cargo, o que é uma função, até coisas bem complexas, como aposentadoria, ou como funciona um processo para apurar uma falta, né? Um processo disciplinar. Vamos ver como essa estrutura toda se organiza na prática. Tá, então, pelo começo mesmo, como é que alguém vira servidor público em catalão? O caminho principal, imagino, é o concurso público, né? Exatamente, essa é a regra geral. Concurso de provas, ou às vezes provas e títulos. E um ponto importante que já aparece ali é a reserva de vagas para pessoas com deficiência, sabe? Garantindo que elas possam participar, desde que a deficiência seja compatível com o trabalho, claro. Certo. E para se inscrever, o que precisa? Bom, os requisitos são aqueles mais padrão, né? Ser brasileiro, estar em dia com as obrigações eleitorais, militares, ter a escolaridade certa para o cargo e um ponto crucial: não ter antecedentes criminais que impeçam de assumir a função. E tem um detalhe de idade no texto original que me chamou a atenção. Fala em idade mínima de 16 anos e máxima de 50 para inscrição. 16 anos? Nossa, parece bem jovem para um cargo efetivo, né? Realmente, essa idade mínima de 16 anos é algo que salta aos olhos, né? Considerando a responsabilidade de um cargo público. Mas estava lá no texto original. E depois de passar no concurso, aí vem a nomeação, certo? Isso. E o estatuto diferencia bem. Tem a nomeação para o cargo efetivo, que é o concursado, que tem estabilidade e tudo mais, e tem a nomeação para o cargo em comissão. Ah, o famoso cargo de confiança. Exato. Para chefia, direção, assessoramento. Esses são de livre escolha da autoridade, né? E podem ser exonerados a qualquer momento, não tem a mesma segurança do efetivo. Entendi. E aí começa uma fase super importante, o estágio probatório. O texto original fala em 2 anos, mas tem uma nota lá dizendo que mudou para 3 por causa de uma emenda constitucional. Para que serve esse período? Olha, o estágio probatório é fundamental. É tipo um test drive, sabe? A administração vai avaliar se aquele servidor que passou no concurso realmente tem o perfil para o serviço público. E o que eles avaliam? Ah, é uma lista grande. Idoneidade moral, disciplina, claro, assiduidade, pontualidade, competência técnica, iniciativa, produtividade, responsabilidade no trabalho. É uma avaliação bem completa do desempenho e da postura. E só depois de passar por essa avaliação com nota boa, digamos assim, é que o servidor consegue a tal da estabilidade? Exatamente. A estabilidade é essa garantia de que o servidor não vai ser mandado embora sem um motivo muito forte, né? Ele só perde o cargo se tiver uma decisão judicial definitiva contra ele, ou se passar por um processo administrativo disciplinar, e aí com direito a se defender e tudo mais. É uma segurança importante, né? Para poder trabalhar sem medo de perseguição, por exemplo. Com certeza. Mas, claro, essa segurança está ligada ao cumprimento dos deveres também. E o Estatuto também fala da remoção, né? Que é basicamente quando o servidor muda de local de trabalho, pode ser a pedido dele ou por necessidade da prefeitura. Entendi do começo da jornada. E a rotina de trabalho? Como fica a carga horária? Tem um padrão? Tem sim. A lei define como padrão até 8 horas por dia ou 44 horas por semana.
Mas ela mesma já abre uma exceção dizendo que se tiver uma lei específica para alguma categoria, tipo médicos ou professores, que defina uma jornada diferente, vale a lei específica. É bem comum isso acontecer. E como a prefeitura controla se o pessoal está cumprindo o horário? Pelo controle de frequência. A regra é o registro de ponto, né? Seja aquele manual antigo ou um eletrônico mais moderno. Faltou sem justificativa, atrasou, isso vai direto para o bolso. Tem desconto no vencimento. E o estatuto pega pesado com fraude no ponto, viu? Tentar bater o ponto para um colega que faltou, essas coisas, isso pode dar problema sério. A lei fala até em demissão se for reincidente. Nossa! Por outro lado, tem uma coisa legal para quem estuda. O estatuto prevê uma certa flexibilidade no horário de entrada ou saída, sabe? Para poder conciliar o trabalho com a faculdade, por exemplo. Precisa comprovar que está estudando, claro, e compensar as horas para cumprir a carga semanal. Falando em regimes de trabalhos diferentes, tem um tal de regime de dedicação exclusiva. O que é isso? Ah, sim. Esse regime é uma opção que existe para algumas carreiras, como médicos e professores, segundo o estatuto. Quem opta por ele se compromete a trabalhar só para o município. Fica proibido de ter outro emprego remunerado, sabe? Com algumas exceções que a própria Constituição permite, como dar aula. E qual a vantagem para quem adere? A vantagem é financeira. O servidor recebe uma gratificação bem gorda, que pode chegar a 100% do salário base dele. É um jeito da prefeitura garantir que aquele profissional esteja totalmente disponível, né? Dedicação total. Você ainda tem um extra, né? Isso. O estatuto prevê mais 20% de gratificação sobre a remuneração para esses médicos em dedicação exclusiva que atuam nesses locais. A justificativa é que o trabalho ali é mais penoso ou insalubre ou perigoso. E essa é só uma das várias vantagens financeiras que o estatuto lista. Isso me leva para outra parte grande. Direitos e vantagens. Além do salário base, o que mais entra na conta do servidor? Olha, é um pacote bem variado. Tem as indenizações, primeiro, que não são bem salário, mas ajudam a cobrir despesas. Tipo ajuda de custos se o servidor precisar se mudar por causa do trabalho. Ou diárias para cobrir gastos com viagem a serviço. Certo. Depois vem os auxílios. O mais conhecido é o salário família, um valorzinho pago por filho ou dependente, sabe? E aí sim entram as gratificações e os adicionais, que podem realmente turbinar o salário. Quais são os principais? Os que mais chamam a atenção? Um clássico é o adicional por tempo de serviço, o famoso triênio. A cada 3 anos que o servidor completa de trabalho efetivo, ele ganha um aumento de 5% no vencimento base. Acumulativo. Isso vai somando ao longo da carreira. Exato. Outra gratificação interessante é a de incentivo funcional. Essa é para quem corre atrás, faz cursos de aperfeiçoamento, especialização. Se o curso for relevante para a área dele, ele pode ganhar um percentual a mais no salário, dependendo da carga horária do curso. Legal, incentiva a qualificação. E fora tempo de serviço e estudo, tem mais o quê? Tem várias outras. Tem a gratificação de representação, que parece ser mais para quem ocupa cargos de confiança ou faz alguma tarefa especial, sabe? O prefeito que concede e pode ser um percentual alto do vencimento. Tem também os adicionais por trabalhar em condições ruins, insalubridade ou periculosidade. O cálculo disso geralmente é sobre o vencimento ou um salário mínimo de referência, mas essas regras costumam mudar com o tempo. E hora extra, né? Tem sim, serviço extraordinário que eles chamam. Paga com adicional geralmente 50% a mais no valor da hora normal ou até 100% se for em fim de semana ou feriado. E ainda tem gratificações específicas para quem exerce função de chefia ou de assessoramento. E, em alguns casos, até por produtividade, dependendo do tipo de serviço. Não podemos esquecer do 13º, né? Claro, o 13º salário está lá garantido, é direito constitucional. Nossa, então o salário final pode ser bem diferente do salário base inicial, né? É um sistema com muitas peças. Qual o efeito disso tudo? Exatamente. É um sistema de remuneração bem estratificado. Com várias camadas, né? Por um lado, ele tenta recompensar coisas diferentes. A experiência com o tempo de serviço, a qualificação com o incentivo funcional, a responsabilidade com as funções de chefia, as condições de trabalho, insalubridade. Por outro lado, tanta regra diferente pode tornar a folha de pagamento super complexa de gerenciar, né? E talvez criar discussões sobre, sei lá, justiça ou transparência.
especialmente naquelas gratificações que dependem mais da decisão de alguém, como a de representação. Faz sentido. Com essa estrutura toda de salário, como é que o servidor vai subindo na carreira com o passar do tempo? O Estatuto desenha 2 caminhos principais para isso: a promoção e o acesso. A promoção é quando o servidor sobe um degrau dentro da carreira que ele já está. Vai para a classe seguinte, sabe? E como ele consegue essa promoção? Acontece de forma alternada. Uma vez é por merecimento, na outra é por antiguidade. Fica revezando. E como medem esse tal de merecimento? Parece meio subjetivo, não? O Estatuto tenta deixar o mais objetivo possível. Ele lista os fatores que têm que ser avaliados: como o servidor se desempenha nas tarefas, o nível de responsabilidade que ele demonstra, a capacidade dele, a assiduidade, a pontualidade, a disciplina. Isso é avaliado de tempos em tempos. E além dessa avaliação, para a promoção por merecimento, geralmente precisa passar por um processo de seleção interno. Pode ter prova, análise de títulos. E a antiguidade? Essa é mais simples. A antiguidade é basicamente contar o tempo de serviço naquela classe específica. Quem está há mais tempo tem prioridade quando chega a vez da promoção por antiguidade. Mas tem regras, né? Certas faltas ou licenças podem parar a contagem desse tempo. Entendi. E o acesso, qual é a diferença? O acesso é um pulo maior, digamos. Não é só subir na mesma carreira, é mudar para uma outra carreira começando lá na classe inicial dela. Pensa num servidor que está numa função administrativa e consegue passar para uma carreira de nível técnico, por exemplo. Isso seria um acesso. E como consegue esse acesso? Sempre por merecimento e através de um concurso interno específico para isso. E tem uma regra interessante: metade das vagas que abrem na classe inicial de cada carreira tem que ser reservada para o pessoal que já está na prefeitura tentar o acesso. A outra metade vai para o concurso público normal, aberto para todo mundo. Ah, legal. Tenta equilibrar quem já está dentro com gente nova chegando. Exatamente. É uma forma de valorizar o servidor interno, mas sem fechar as portas para novos talentos. Entendido. Bom, além de trabalhar e tentar subir na carreira, o servidor também pode precisar se afastar do trabalho às vezes, né? Férias é o básico. Sim, férias tá lá. 30 dias por ano e ainda ganha 1/3 a mais no salário naquele mês. Direito sagrado. Mas fora as férias, nossa, o Estatuto prevê um monte de licenças diferentes, para todo tipo de situação que pode acontecer na vida da pessoa. Que tipos de licenças são essas? Me dá uns exemplos. Olha, tem licença para tratar da própria saúde, claro, e também para cuidar de alguém da família que está doente. Nesse caso, as regras sobre receber o salário podem mudar dependendo de quanto tempo dura a licença. Tem a licença maternidade para gestante e a licença paternidade. Tem licença para quem é chamado para o serviço militar obrigatório. Tem licença para quem vai se candidatar a um cargo político. E tem até uma licença para tratar de interesses particulares, sabe? Tipo, quero dar um tempo para fazer outra coisa. Essa é sem salário e tem um limite de tempo. E a famosa licença prêmio, aquela por tempo de serviço, ainda existe nesse estatuto? Existe sim, a licença prêmio por assiduidade. A regra é, a cada 5 anos de trabalho direto, sem faltas graves ou outras interrupções que a lei define, o servidor ganha o direito a 3 meses de licença, recebendo salário normal. É um prêmio mesmo, pela dedicação. Mas essa contagem de 5 anos é rigorosa, né? Muito. Se o servidor tiver alguma penalidade ou tirar outras licenças muito longas no meio do caminho, ou mesmo faltar sem justificativa por muitos dias, isso pode zerar a contagem dele para aquele período de 5 anos. Tem que ficar atento. Poxa, mas e se ele completar os 5 anos? Tiver o direito, mas não quiser ou não puder tirar a licença. Perde. Não necessariamente. O estatuto dá uma saída interessante. Se ele não gozar a licença prêmio, ele pode pedir para contar esse tempo em dobro para a aposentadoria. 3 meses de licença viram 6 meses a mais na contagem para o tempo de se aposentar. Ah, isso é bom. Dá uma flexibilidade. Com certeza. E ainda tem outras licenças, tipo para fazer um curso de especialização importante para a carreira, ou para quem é eleito para dirigir o sindicato da categoria. Cada uma com suas regrinhas de duração, se recebe salário ou não, como afeta a contagem de tempo para outras coisas. Falando em fim de carreira, como é que o estatuto original tratava a aposentadoria? Ele trazia as modalidades que a gente conhece, né? Aposentadoria por invalidez, se a pessoa não tem mais condição de trabalhar.
A compulsória, que na época era os 70 anos de idade, chegou nessa idade e tem que aposentar, e a voluntária E a voluntária como era? tinha regras diferentes. Podia ser por tempo de serviço, o texto original falava em 35 anos para homens e 30 para mulheres, ou por idade, 65 anos para homens, 60 para mulheres. Mas aí o valor da aposentadoria podia ser proporcional ao tempo que a pessoa contribuiu. E tinha regras especiais, mais suaves, para professores que estavam trabalhando em sala de aula mesmo, no magistério. E o valor? A aposentadoria era sempre com o salário integral que a pessoa recebia? Não sempre. Dependia do caso. Era integral se fosse invalidez por acidente de trabalho ou por algumas doenças graves que a lei listava, ou se a pessoa completasse todo o tempo de serviço exigido. Nos outros casos, como aposentar só por idade, sem ter o tempo completo, aí o valor era proporcional, calculado com base no tempo que a pessoa contribuiu. E tinha também uma previsão para levar para a aposentadoria algumas daquelas gratificações que a pessoa recebia enquanto trabalhava, tipo as de chefia ou representação, mas tinha que ter recebido por um tempo mínimo, sabe? Mas olha, essa parte de aposentadoria e de incorporar vantagens, isso muda muito com o tempo, né? A legislação previdenciária no Brasil vive mudando. E as notas no documento que a gente tem mostram que em Catalão também teve várias alterações depois de 1992. Com certeza. Previdência é um tema sempre em movimento. Ok, então cobrimos a entrada, o dia a dia, a carreira, os afastamentos, a saída pela aposentadoria. Mas e se o servidor não andar na linha? Aí entra o regime disciplinar, né? Exatamente. O Estatuto reserva um capítulo inteiro só para isso. E começa pelo começo, listando os deveres do servidor. Quais são os principais? São muitos. Ser assíduo, ser pontual, claro. Cumprir as ordens dos superiores, desde que não sejam ilegais, óbvio. Tratar todo mundo bem com respeito. Ser leal à prefeitura. Cuidar do material de trabalho, do patrimônio público. Manter sigilo sobre os assuntos que não podem sair da repartição. É uma lista bem longa de obrigações. E do outro lado da moeda? O que acontece se ele descumprir esses deveres ou fizer algo errado? Aí a gente entra na lista das transgressões disciplinares. E essa lista no Estatuto original, olha, é impressionante de tão detalhada. Mais de 60 itens. Mais de 60? Caramba! Me dá uns exemplos para a gente ter ideia do que tem ali. Claro, vai desde coisas que podem parecer menores, tipo falar mal de um chefe ou de um colega de trabalho de forma depreciativa, ou mentir no exercício da função, passa por usar o cargo para levar vantagem pessoal, sabe? Receber propina ou o presente de alguém que tem interesse na prefeitura, até chegar em coisas muito graves, como sabotar o serviço público, abandonar o emprego por muitos dias seguidos, acumular 2 cargos públicos quando a lei não permite, ou cometer um crime contra a administração, tipo corrupção ou peculato. A lista tenta cobrir de tudo um pouco, desde falhas de conduta até infrações bem sérias. Uau! Com tanta coisa que pode dar errado, quais são as punições que o Estatuto prevê? A escala de punições vai da mais leve para a mais pesada. Começa com uma repreensão, que é tipo um puxão de orelha por escrito. Depois vem a suspensão, que afasta o servidor do trabalho por um tempo, sem receber salário, pode chegar até 90 dias. Em alguns casos, essa suspensão pode ser convertida em multa, e aí ele continua trabalhando, mas tem um desconto no salário. Tem a multa em si, tem a destituição da função de confiança se ele ocupava uma, e aí vem as mais graves, a demissão, que é perder o cargo público, e a cassação da aposentadoria ou da disponibilidade. Essa última é para aquele servidor que já estava aposentado ou numa situação especial porque o cargo dele foi extinto. E como eles decidem qual dessas punições aplicar? Quem define se é só uma repreensão ou se é caso de demissão? A lei dá umas pistas. Diz que tem que olhar a gravidade da falta, né? O tamanho do estrago que ela causou para o serviço público, as circunstâncias em que aconteceu, se o servidor já tinha aprontado outras vezes antes, os antecedentes dele, se foi a primeira vez ou se ele é reincidente. E para aplicar as punições mais pesadas, suspensão por muitos dias, demissão, cassação, aí não pode ser de qualquer jeito. O Estatuto exige um procedimento formal, bem detalhado, o processo administrativo disciplinar, o famoso PAD. E como funciona esse processo? O servidor tem chance de se defender? Sim, a defesa é garantida, é um pilar do processo. Geralmente, forma-se uma comissão com 3 outros servidores, que têm que ser estáveis, para conduzir tudo. O servidor que está sendo acusado é chamado oficialmente,
tem direito de ser ouvido, de apresentar a defesa dele por escrito, de indicar testemunhas para confirmar a versão dele, de pedir provas, tipo uma perícia, se for o caso. Depois que todas as provas são reunidas, ele tem direito de fazer as alegações finais. Aí a comissão analisa tudo e faz um relatório, dizendo o que eles acham que aconteceu e sugerindo uma decisão. Mas quem bate o martelo mesmo, quem aplica a punição é a autoridade superior, tipo o prefeito ou um secretário. Tem até um procedimento mais rápido para casos mais simples, como o abandono de cargo, que costuma ser mais fácil de provar. E se depois de tudo isso, o servidor for punido, mas lá na frente apareceu uma prova nova que mostra que ele era inocente, tem como reverter? Tem sim. O Estatuto prevê a revisão do processo disciplinar. Ela pode ser pedida a qualquer hora, não tem prazo. Mesmo que o servidor já tenha falecido, a família pode pedir. A condição é surgir um fato novo, uma prova que não existia ou não era conhecida na época do processo original, e que seja capaz de mostrar a inocência do servidor ou pelo menos que a punição foi exagerada. Se a revisão for aceita, a punição é anulada ou diminuída e todos os direitos que o servidor tinha perdido são devolvidos. Que panorama completo que a gente fez. Fica muito nítido o esforço lá em 1992 para criar um manual quase completo da vida do servidor em catalão, né? Desde como entra, como é testado no estágio probatório, passando pelas regras de como subir na carreira, pela teia de direitos, de vantagens, de licenças, até chegar na aposentadoria ou, no outro extremo, num regime para punir quem sai da linha, com regras bem definidas. Sem dúvida. O que chama atenção é essa arquitetura toda, né? Criada há mais de 30 anos, com regras para progredir que misturam tempo de casa e avaliação de desempenho. Um sistema de salário com um monte de penduricalhos, adicionais, gratificações e um controle disciplinar bem formalizado. Mesmo com as atualizações que o documento menciona, parece que a espinha dorsal, a lógica principal do sistema, continua sendo a daquela lei original de 92. E no fim das contas, o que a gente pode tirar dessa análise toda? Pensar sobre um estatuto assim tão detalhado, criado num certo momento, leva a gente a refletir sobre como ele conversa ou, talvez não converse tanto assim, com a realidade de hoje, né? Essa é a grande questão que fica, eu acho. Por um lado, ter um estatuto desses traz segurança, né? Deixa as regras claras, tanto para os direitos quanto para os deveres. Dá uma previsibilidade para a carreira. Mas, por outro lado, fica a pergunta: será que essa estrutura toda, às vezes bem rígida, bem detalhada, pensada lá em 1992, ainda consegue responder bem aos desafios de hoje? A gestão pública moderna fala tanto em agilidade, em flexibilidade, em inovar, em focar mais no resultado para o cidadão. É uma boa reflexão. Fica no ar, então. De que forma será que a aplicação de um conjunto de regras pensado décadas atrás, mesmo que com alguns remendos, pode estar hoje influenciando o jeito de trabalhar, a eficiência e até a cultura lá dentro da Prefeitura de Catalão? Exato, é uma pergunta que vai além do texto da lei, né? Entra na prática do dia a dia da administração. Uma excelente provocação para a gente continuar pensando ao respeito e, com ela, a gente encerra essa nossa análise de hoje sobre o Estatuto dos Funcionários de Catalão.